sejam muito bem-vindos à série Os 4 Temperamentos. E hoje nós estaremos falando sobre o temperamento melancólico, que é esse temperamento analista, talentoso, sensível, discreto e introvertido. Esse temperamento abençoado e, como eu sempre tenho dito aqui, todo temperamento importa, toda pessoa importa, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua maneira de ser. E aquelas coisinhas que a gente precisa tirar, que precisa ser lapidado, a gente coloca na mão de Deus e o Espírito Santo do Senhor, ele nos ajuda a mudar, a transformar aquilo que não é bom, aquilo que não está no lugar certo, ele nos ajuda a colocar lá naquele lugarzinho ideal. Então, basta a gente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Aqui no livro do Tim LaHaye, ele diz que esse temperamento melancólico, ele é o mais rico de todos os temperamentos. Diz que esse temperamento, ele possui uma mente privilegiada, porque tem a capacidade de experimentar toda a gama de emoções. Tá, gente? Então ele diz, né, que esse é um temperamento rico, porque ele tem a capacidade de experimentar toda a gama de emoções. E, como todos os dias, eu quero fazer uma leitura aqui que está em Romanos 12, no capítulo 2, que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós já falamos, nós vamos aqui ver as qualidades e os pontos de melhoria do temperamento melancólico. Nós já falamos sobre o temperamento sanguíneo, sobre o temperamento colérico. Eu convido você que ainda não assistiu os outros vídeos, vá lá no meu Instagram, Rose_coach_, maravilhosa palavra. Já tem 2 vídeos postados lá que fala sobre o sanguíneo, que fala sobre o colérico, e provavelmente amanhã ou depois eu estarei postando o último desta série, que é o fleumático. Tá certo, gente? Mas hoje nós vamos estar falando sobre esse temperamento, o melancólico, temperamento analista. Então, gente, vamos lá. Pessoas com este temperamento são pessoas extremamente organizadas, criativas, perfeccionistas e detalhistas. Os melancólicos, por serem detalhistas, são também observadores, exigentes, competentes e buscam sempre a excelência em tudo o que fazem. Os melancólicos são intuitivos, curiosos, têm inteligência verbal, e eles têm uma facilidade de resolver aqueles problemas urgentes, sabe? Você tem um problema urgente aí para resolver, aquela pessoa que é melancólica, ela tem uma inteligência, ela tem uma rapidez, ela sempre tem uma solução para socorrer na hora do vamos ver, tá? Essas pessoas são pessoas fiéis, são pessoas leais, são pessoas analíticas, e por serem analíticas, elas não fazem as coisas assim, ó, de qualquer jeito. Pessoa com esse temperamento, ela dá ênfase
em desenvolver tarefas com muita qualidade e precisão, tem tendência de trabalhos voltados a regras e procedimentos, segundo aqui o livro. Pessoas com esse temperamento evitam confrontos, não entram em ação se não tiverem segurança e não assumem algo que não tenham conhecimento. Que maravilha, né? Eles não vão lá assumir algo que eles não têm conhecimento. Não, eles vão primeiro analisar, eles vão primeiro colocar o pé, depois colocar o outro, vão pensar como fazer. E não é assim de qualquer jeito, não. Não é assim como o sanguíneo, né? Que chegou, já vai fazendo e já pega e já mete a mão não, o melancólico, ele vai primeiro analisar, ele vai primeiro pensar, né? Pessoas com esse temperamento, gente, eles são aquela pessoa que aparentemente são calmas, mas elas não são, não. Elas são pessoas bem irritadas, pessoas que se irritam com facilidade. Embora elas evitem confrontos, mas elas são pessoas assim bem irritadas, elas não são pessoas pacientes, tá? E nós vamos ver isso daqui um pouquinho, quando a gente for ver os pontos de melhorias dessa pessoa. Por quê? Porque quando a gente olha para um melancólico, a gente vê que ele é extremamente organizado, a gente vê que ele é talentoso, que ele é sensível, que ele é discreto, que ele resolve os problemas urgentes. Tem um problema urgente, chama o melancólico, que ele vem e resolve, né? E a gente pensa, não tem defeito. Mas tem, gente. Tem defeitos, tem pontos de melhorias, e nós vamos ver isso agora, para que a gente possa, se a gente se identificar, a gente possa pedir ajuda aí do Espírito Santo, que ele venha correndo nos ajudar. Então vamos lá, vamos ver isso agora, vamos ver isso já. Vamos lá então conhecer os pontos de melhorias desse temperamento melancólico, desse temperamento organizado, desse temperamento observador, desse temperamento analítico, que muitas vezes dá vontade de chegar para o melancólico e dizer: ei, tu não tens defeito, não? Né? Porque ele se acha tão perfeito, mas precisa de ajuda. Precisa também da ajuda do Espírito Santo. Todos precisamos. Todos temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos de melhorias. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque todos nós importamos. Todos nós temos importância. E quando a gente vai conhecer os pontos de melhoria do temperamento melancólico, a gente descobre que ele é extremamente inseguro, desconfiado e tem medo de errar. E por esse motivo, elas quase nunca se envolvem com as coisas. Pessoas com esse temperamento são críticas, exigentes e inacessíveis. Não aceitam nem seus próprios erros e nem os dos outros. Têm dificuldade de fazer amigos. São pessoas que pensam muito, aparentam ser calmas, mas não são. São pessoas irritantes e impacientes. São pessimistas, estão sempre esperando que o pior aconteça. Sabe aquela pessoa que está sempre carregando aquela mochilinha do passado, aquela mochilinha de pensamento negativo? É o temperamento melancólico, tá? Ele está sempre lá no passado, enquanto que o sanguíneo está no aqui e agora, o colérico está no futuro, o fleumático está no passado e presente. O melancólico está sempre lá no passado, está sempre lá naqueles pensamentos dele. Se acha muito responsável, muito organizado, então quem não anda do lado dele nesse mesmo padrão, ele vai olhar o quê? Com desprezo
preso. Pessoas com esse temperamento, ela costuma considerar as pessoas inferiores a ela. Né? Então você vê quanta coisa, né, que ele precisa melhorar, né? Que ele precisa, como ele precisa do Espírito Santo, como ele precisa de ajuda, como ele precisa orar, como ele precisa se entregar, né, para Deus, para que possa ser uma pessoa, né, que mais segura, que seja uma pessoa que consiga se aproximar mais das pessoas, porque ele é uma pessoa que tem dificuldade de fazer amigos por causa desse temperamento dele, por causa desse jeito fechado, né? Dessa pessoa precisa de ajuda porque fica olhando muito para o passado, é aquela pessoa saudosista, então precisa muito de ajuda. Então, gente, está aqui, né, algumas das características do temperamento melancólico. Espero que tenham gostado, espero que você tenha se identificado, porque quando a gente se identifica com algo ou identifica aquela pessoa do nosso convívio, a gente vai procurando entender o outro e o relacionamento vai ficando muito melhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o próximo vídeo eu estarei falando sobre o temperamento fleumático, tá? E não esqueça, toda pessoa importa. Você é importante, eu sou importante, os seus amigos são importantes, o seu vizinho é importante, toda pessoa é importante. Aprenda a conhecer o outro através da palavra de Deus, a entender, né, o outro, quer dizer, através da palavra de Deus, através de bons livros. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.